Salve, meus queridos irmãos, né? Como vocês estão? Nós aqui estamos bem, aproveitando um dia de sol, né? Uma tarde de sol em São Paulo, porque já estava nublada há dias aqui, pelo menos aqui em Perdizes. E aí estamos preparando aqui mais conteúdo para que os nossos sábados possam ser ricos e de argumentações, de estudo e de desenvolvimento das nossas percepções, mas acima de tudo dos nossos conhecimentos referentes à comunicação entre os mundos, né? Que é a função da mediunidade. Nós estamos no capítulo 17, na parte 2, né? E vamos continuar mais essa conversa agora, como sempre fazemos, a nossa leitura e depois nossos comentários. Convido sempre vocês a, sempre que puderem, elevarem os pensamentos em preces. As preces têm tantas benécias na nossa vida e ela pode sim fazer com que esse intercâmbio seja sempre mais suave, mais doce, mais belo, porque Jesus é incrível, tá? Então agora eu deixo com o Robson aqui e a gente segue. Muito bem. Nós estamos então lendo, esse subtítulo do capítulo 17, que tem título Formação dos Médiuns. O subtítulo é Desenvolvimento da Mediunidade, começa no número 200, e nós já lemos até o 206. Então hoje é o 207, que é a continuação desse subtítulo. Um outro meio que também pode contribuir decisivamente para o desenvolvimento da faculdade consiste em reunir um certo número de pessoas, todas animadas pelo mesmo desejo e pela mesma comunhão de intenção. Feito isso, todas simultaneamente, em silêncio absoluto e num recolhimento religioso, tentam escrever, fazendo cada uma um apelo a seu anjo guardião ou a um espírito simpático qualquer. Uma delas pode igualmente fazer, sem designação especial e por todos os membros da reunião, um apelo geral aos bons espíritos, dizendo, por exemplo: em nome de Deus Todo-Poderoso, pedimos aos bons espíritos que se dignem de se comunicar por intermédio das pessoas aqui presentes. É raro que entre estas não haja algumas que deem prontos sinais de mediunidade, ou até mesmo que escrevam correntemente em pouco tempo. Compreende-se facilmente o que se passa nessa circunstância. As pessoas unidas por um objetivo comum formam um todo coletivo, cujo poder e sensibilidade se encontram acrescidos por uma espécie de influência magnética, que ajuda no desenvolvimento da faculdade. Entre os espíritos atraídos por esse objetivo, há aqueles que percebem nos assistentes o instrumento que lhes convém. Se não for um, será outro, e eles se aproveitarão deste. Esse meio deve ser empregado nos grupos espíritas que não possuem muitos médiuns, ou que não os têm em número suficiente. Tem-se procurado processos para a formação dos médiuns, como se tem procurado diagnosticar por sinais a mediunidade, mas até hoje não conhecemos nenhum mais eficaz do que aqueles que indicamos. Julgando que o obstáculo ao desenvolvimento da faculdade é uma resistência totalmente material, certas pessoas pretendem vencê-la por uma espécie de ginástica, que mais se presta a deslocar o braço e a cabeça. Não descreveremos esse processo que vem do outro lado do Atlântico, não apenas porque não temos nenhuma prova de sua eficácia, mas também pela convicção que nutrimos de que pode oferecer perigo para os de constituição física delicada, num abalo do sistema nervoso. Se os rudimentos da faculdade não existem, nada poderá produzi-los, nem mesmo a eletrização, que foi empregada sem sucesso com o mesmo objetivo. Eu acho que aí tá bom. Eu percebi agora que ele deu um fecho, né? Você tá sem som. Obrigado, Robson. No parágrafo anterior ali, quando ele diz assim, esse meio deve, sobretudo, ser empregado pelos grupos espíritas que não dispõem de médiuns ou que não os têm de número suficiente. O editor aqui, ele coloca uma nota de rodapé e que diz assim: as explicações científicas
tendem para o efeito da sugestão. Muitos experts, como afirma Robert Amadou, facilmente demonstram que se trata de simples sugestão, e assim por diante. É realmente uma fácil descoberta, mas as comunicações posteriormente obtidas demonstram de maneira mais complexa por meio de notáveis sequências de provas. Exatamente o contrário dessas hipóteses levianamente levantadas, sustentadas em nome da ciência. E é muito interessante porque Kardec nos apresenta a eficácia que é o grupo do coletivo. O desenvolvimento coletivo, ele é muito mais produtivo que o desenvolvimento individual. E isso nós precisamos reforçar. Estudar as faculdades mediúnicas em nossos lares é maravilhoso, né? Acredito até que em muitos momentos eles devem ser realizados. Mas nós precisamos sim estar em um grupo aonde neste grupo se desenvolva e se trabalhe estudos, conhecimentos e experiências sobre a mediunidade. Precisamos reforçar que esse capítulo 17, Kardec direciona ele para os médiuns escreventes, para os médiuns psicógrafos. É por isso que o tempo todo ele está falando dos bons espíritos usarem a mão ou a escrita, né? Porque é para um desenvolvimento dessa área. Levando em consideração também que é uma faculdade mediúnica muito fácil de ser desenvolvida, mas isso não quer dizer que seja fácil de ser trabalhada, tá? Mas de desenvolvimento, ela muitas vezes é a porta de entrada para muitos médiuns. E é através dali que começa a vir a sensibilidade para outras faculdades mediúnicas. Mas, reforçando uma vez mais, ele coloca e deixa muito claro a necessidade e a importância do pedir a Deus, né, de rogar ao nosso Pai Maior o auxílio dos bons espíritos, dos nossos anjos da guarda, né, dos nossos mentores, ou anjos da guarda, dos espíritos protetores daquele ambiente, né? Esse processo, para que não fique em aberto, levando que isto é um trabalho de desenvolvimento. Eu acho que Kardec é uma pessoa muito lógica, né? Muito bom senso. Então ele sempre vai pelo bom senso. Se a gente pensa só pelo lado da estrutura mesmo, né? Se eu tenho que marcar um grupo, eu vou preparar um local, eu vou marcar um horário, eu vou higienizar o ambiente, né? Eu vou preparar papel com antecedência, eu vou preparar as canetas com antecedência, eu vou preparar a mente com antecedência. Então tudo isso vai facilitar toda uma organização até dos próprios mentores, né? Porque fica muito mais fácil para eles organizarem uma defesa sabendo o dia, a hora, lugar e pessoas que vão estar lá, né? Então é uma coisa que até pela estrutura física e pelo comprometimento das pessoas em estar ali, né? Acho que isso já facilita o ambiente espiritual, a formação da egrégora e toda essa energia de que a gente está se dedicando, né? Então fica muito mais fácil para a espiritualidade encontrar esse ambiente mais propício, né? Agora, em termos de magnetismo, essa junção das pessoas, você acha que tem a ver com o ectoplasma das pessoas? Ou é só com o pensamento? As duas coisas, Robson, né? Porque quando nós estamos reunidos num grupo, né, então ali muitos espíritos estão mais direcionados ao trabalho. Porque digamos que o nosso grupo de estudo seja em torno de 12 pessoas. Então, há muitos espíritos acompanhando estes 12. E quando nós nos colocamos a serviço, pode ser que o espírito que está com fulano tenha o melhor magnetismo para escrever por mim, para se manifestar por mim, por semelhanças vibratórias. Então,
tem o processo do ectoplásmico que ocorre e tem também todo esse processo de magnetismo espiritual, de desenvolvimento, que a gente pega por osmose. Isso é engraçado, mas a mediunidade a gente aprende com o convívio. Muitas pessoas acabam tendo um conhecimento muito vasto sobre a mediunidade apenas estando nos grupos observando aquilo que os outros trabalhadores fazem. Por exemplo, usando você, meu irmão, como exemplo mesmo. A gente já muito conversou sobre mediunidade, sobre postura, de como se posicionar, de como falar com o espírito. Você já leu muitas obras e naquele congresso que você foi, que você teve que intervir mediunicamente, de forma intensa. Daquela forma que tu agiu, né, que tu agiste, não foi algo que está escrito em uma obra. Foi em algum momento que a gente conversou e tu puxou de novo aquele conhecimento das tuas auras e disse, não, preciso fazer isso. E tu foi com muita segurança. Então, esse é o conhecimento que a gente adquire convivendo com outros trabalhadores. Claro, desde que todos sejam receptíveis, né? Porque às vezes as pessoas só querem conhecimento para elas. E isso se faz também na mediunidade, porque tem gente que gosta de ser especial por ser médium e não percebe que o especial seria não ser, né? Fazendo só um trocadilho, não que eu acredite nisso. E então, esse ponto, o convívio mediúnico é muito proveitoso. A gente pode ver, por exemplo, nós aqui do portal, que as pessoas que estão mais próximas no trabalho, na entrega, assim, a nossa maneira de pensar é muito semelhante. A maneira de conduzir um trabalho, a maneira... Claro que tem o conhecimento individual de cada um e as organizações individuais, mas a maneira com que a gente pensa em relação ao trabalho é muito semelhante. Por quê? Porque existe já uma sintonia apesar da distância. Isso é uma das coisas que eu acho que a pandemia trouxe de positivo, porque nos obrigou a tirar os preconceitos da distância. Porque nós sabemos que no mundo espiritual não há distância, mas nós não sabíamos como trabalhar a distância. E a pandemia acho que nos ensinou isso. Tanto é que os desenvolvimentos que só eu e tu fazíamos, os trabalhos mediúnicos, sempre foram muito bons. Mas veja a velocidade agora quando nós estamos no grupo de irradiação trabalhando, desenvolvendo a mediunidade, onde são 28 pessoas. A energia é muito mais rápida. É verdade. Porque existe essa manifestação, essa egrégora. Né? E isso que Kardec já trazia lá em 1849, 1845. Mas ao mesmo tempo, como da última vez que eu tive aí, né, em São Paulo, como realmente essa fluidez da sintonia também é mais fácil quando está presente perto, né? Mas eu acho que a gente tem que trabalhar com as ferramentas que tem em mãos, né? As ferramentas que tem em mãos são essas. E eu estava lendo essa obra do Dr. Paulo Fructuoso, né? Que é esse cirurgião do Rio de Janeiro. Ele tem essa obra que é Medicina Mediúnica do Futuro. Bem interessante. E ele descreve uma reunião, claro que é uma reunião de cura, né? Então talvez por isso ele é tão estrito, mas ele fala assim das recomendações sobre as pessoas que estão frequentando a reunião, né? Então aquelas coisas bem clássicas assim de não consumir carne, não beber no dia, se puder abstinência sexual, né? Se puder passar o dia em oração. E uma que ele falou do ambiente, que é assim, não pode ter luzes brancas, né? Não tem luz branca, de preferência luz bem indireta e de cor não branca, né? Não essa lâmpada branca. Você já participou de muitas reuniões, né, de psicografia e de desenvolvimento mediúnico. Quais dessas recomendações para você faz sentido? O que você acha que, por exemplo, a gente está em casa, né? A gente vê que alguns colegas deixam a luz toda acesa e outros colegas, às vezes, reduzem a luz. O que faz sentido?
Em relação à luz, eu vou deixar por último, tá? Agora, essa questão do não beber antes é muito importante. Do tentar diminuir o consumo de carne também deveria ser, tá? Mas, porque nosso organismo ele retém muita energia no estômago no processo da diluição da carne e no processo da decomposição da carne. Então nós ficamos com muita energia, né, densificada no organismo. E isso dá mais trabalho para a espiritualidade de luz. Veja, essas indicações é para aliviar o trabalho deles, para não dar mais trabalho do que a gente já dá. Então, fazer a limpeza, eles precisam fazer uma asepsia nas nossas auras, no nosso corpo físico, para que o trabalho possa ocorrer. Então, o álcool deixa, sim, resquícios muito intensos, né? Principalmente a aproximação de espíritos vinculados ao vício. A carne, ela cria esse estado de putrefação e causando, sim, energias densas em função de ser uma carne, um alimento que demore, que seja difícil de digestão. Então, o organismo retém muita energia para poder fazer aquele processo. Isso. A relação sexual, ela é, sim, inclusive em muitos tratamentos espirituais, é recomendado a abstinência por dias, semanas, às vezes, sem relação sexual, porque ela consome muito da energia vital. E aí a gente tende a ficar fraco. E nós precisamos de toda essa energia. Claro que não há problema algum. Eu fiz, então eu não posso ir trabalhar. Não, vá trabalhar. Eu comi carne, então eu não vou trabalhar. Não, vá trabalhar. Eu acabei esquecendo e tomei um copinho de cerveja. Não, vai trabalhar igual, né? Vá. Mas quando a gente pode evitar, é melhor. Como assim a gente vai fazer um exame de sangue? A gente precisa de horas de jejum, dependendo dos exames que nós formos fazer. A gente vai fazer uma cirurgia física. Nós precisamos de um número X de jejum, dependendo da cirurgia que vai ser feita. Então, esse cuidado do corpo, que é a ferramenta dos espíritos, ela é necessária, ela é válida, é importante. O processo da iluminação é muito delicado, porque para os tratamentos de irmãos sofredores, a luz branca traz incômodo mesmo, né? Porque ela dói bastante os olhos. É por isso que nos trabalhos mediúnicos, assim, geralmente é usado uma luz verde, uma luz azul, assim, que fique sempre em estado de penumbra. Facilita o médium a se concentrar, facilita os espíritos a se comunicar, né? E agora, se não tem, não há problema algum. Se não se pode ser assim, não há problema algum. Entende? Nenhuma dessas coisas são impositivas. São recomendações. Até porque quando a gente coloca cores, né, um amarelo, um verde, um azul, a gente está trabalhando com cromoterapia paralelamente, né? Então tem outros benefícios. Mas aí vai de cada um, de cada desenvolvimento de cada um. Certo, ficou bem claro. Eu acho que isso é importante, né? Porque sempre essas perguntas voltam e as pessoas que estão tentando fazer esse tipo de estudo, né? Muitas vezes ficam presas nesses preconceitos e ficam travando o estudo por causa de detalhes como esses, né? Não consigo parar de comer carne, então nem vou estudar e nem vou trabalhar. Ótimo. Obrigado, Jordeli. Que é isso, Robson. Acho que a gente pode encerrar. Podemos sim. Meus queridos irmãos, né? Obrigado pelo bate-papo, foi um bate-papo muito bacana. Eu gosto de trazer muito as experiências que eu tive e tudo que eu vivi. E eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de protocolos, assim, se não fizer assim, não dá certo. Não, eu acho que tudo é válido quando é feito com amor, né? E gosto de organização, mas não sigo muito
Por exemplo, se um espírito vai deixar de se comunicar durante o dia porque é de dia e tem luz. Não, não vai deixar. Então a gente tem que deixar os preconceitos, como você falou. Mas desejamos que nesse fim de semana você também esteja longe dos preconceitos, esteja mais perto do estado amoroso que é de Jesus e que está junto contigo. Então, um lindo fim de semana, um bom sábado a todos e nos vemos amanhã.